Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer um chaveirinho de ursinho, tá? Esse ursinho ficou com 10 centímetros, ele pode variar aí, tá? Entre 1 centímetro a menos ou 1 centímetro a mais, mas aqui fazendo com a linha tradicional, amigurumi tradicional, ficou com 10 centímetros. Todos os materiais estarão aqui na descrição do vídeo, assim também como o link para a receita em PDF. Bora pro vídeo! Eu estou usando aqui essa é a linha amigurumi tradicional na cor tâmara, tá? 7220. Então, nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Já fiz aqui, tá, os meus 6 pontos baixos. Agora, na nossa segunda carreira, nós faremos 2 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, a gente vai ter 8 pontos baixos, tá? Lembrando, 2 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a minha segunda carreira. Agora, da carreira 3 à carreira 5, nós faremos ponto sobre ponto, tá? Serão 3 carreiras aí de 8 pontos baixos. Lembrando, gente, que esse aqui que a gente tá fazendo agora é o bracinho. Então, faremos 2 bracinhos iguais, tá? Então, faremos aí da carreira 3 à carreira 5, 8 pontos baixos por 3 carreiras. Finalizei aqui o meu bracinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixíssimo. Temos aqui no próximo ponto. Faremos, então, um ponto baixíssimo. Aí, ó. Puxa o fio. Deixa um fio longo, tá? Pra costura. E já corta o fio. Aí, ó. Tirar já esse fiozinho daqui. E assim ficou, então, o nosso bracinho. Nós faremos outro exatamente igual a esse. E vamos agora para a parte das pernas. Agora, para a gente fazer as pernas, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? Dentro do anel mágico. Fizemos aqui os nossos 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, na nossa segunda carreira, nós vamos fazer aumentos, tá? Então, em cada ponto de base, faremos 2 pontos baixos, totalizando, então, 12 pontos baixos no final dessa carreira, tá? Vamos fazer, então, os 6 aumentos aqui, 2 pontos baixos para cada ponto de base. E no final da carreira, teremos 12 pontos baixos. Agora, da carreira 3 à carreira 5, nós faremos 12 pontos baixos, tá? Sem aumentos e sem diminuições. Serão 12 pontos baixos por 3 carreiras. Finalizei aqui as minhas carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Esse próximo ponto, faremos, então, um ponto baixíssimo. Puxamos o fio. Não precisa deixar um fio longo, tá? Porque a gente agora vai fazer a segunda perninha exatamente igual a essa. Porém, quando chegar aqui no fim aqui das carreirinhas, vocês não vão cortar o fio, que aí a gente vai dar continuidade aqui. Então, façam aí a segunda perninha, mas não cortem o fio. Finalizei aqui, pessoal, a minha segunda perninha. Como eu disse para vocês, a gente não corta o fio, tá? Nessa segunda perninha. Agora, a gente vai continuar fazendo 6 pontos baixos aqui pela perninha. Então, já fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6.
Fizemos aqui, então, os 6 pontos baixos. Agora, a gente vai unir com a primeira perninha que a gente fez. Já venho aqui, nesse primeiro ponto, e já faço um ponto baixíssimo, unindo aqui as duas perninhas, ó. O ponto baixíssimo. Uni aqui, então, as perninhas. Já tiro o meu marcador daqui e coloco aqui nesse primeiro ponto que a gente já fez aqui, que é o ponto baixíssimo, tá? Para unir. Ele vai ser o nosso primeiro ponto da nossa carreira. Então, esse aqui foi o nosso primeiro ponto, né? O ponto baixíssimo que fizemos aqui foi o nosso primeiro ponto. Então, o segundo ponto e terceiro ponto. Então, fizemos agora os 3 pontos baixos, né? E agora, nós faremos no próximo ponto um aumento. Fizemos, então, um aumento aqui. E vamos seguir assim até o fim da carreira. A gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento até chegar aqui na nossa carreira, tá? E no final dessa carreira, vamos ter 30 pontos baixos. Finalizei aqui os meus 30 pontos baixos. Agora, nós faremos 6 carreiras retas de 30 pontos baixos. Não terá aumentos e nem diminuições. Serão apenas 6 carreiras retas repetindo esses 30 pontos baixos. Eu finalizei aqui, tá, pessoal, as 6 carreiras. Agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira aqui, tá? E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? Finalizei aqui a carreira, tá, de diminuição. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de aumento, tá? Como que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar na alcinha da frente aqui, ó. Nós vamos trabalhar nas alcinhas da frente, ó. Essa alcinha aqui. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos, pegando as alcinhas da frente e um aumento. Então, faremos 3 pontos baixos e um aumento, só que pegando as alcinhas aqui da frente, ó. Então, façam aí os aumentos e daqui a pouco a gente já volta. Finalizei aqui a carreira de aumentos, tá? Pegando as alcinhas de trás. Ó como é que fica, pessoal. Ele fica com esses detalhes aqui, ó, entendeu? Que aí a gente deixa essas alcinhas aqui de trás. Aí ele dá essa divisão entre o corpinho e a cabeça, que é o que a gente vai trabalhar agora. Então, a gente vai fazer agora, pegando as alcinhas normais, as duas, tá? A da frente e a de trás. Nós faremos 7 carreiras, tá? De 30 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Faremos apenas 7 carreiras de 30 pontos baixos. Façam aí as 7 carreiras e daqui a pouco a gente já volta. Finalizei aqui as minhas 7 carreiras. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a pôr o enchimento aqui dentro, tá? Porque a gente vai começar a fechar. Eu já coloquei aqui o enchimento, tá? Eu só coloquei um pouco, porque depois a gente vai estar fechando e quando a gente for fechando, a gente vai colocando mais. Então, a gente vai fazer agora uma carreira de diminuição. Para fazer essa carreira, nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Agora, nós faremos 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira de número 23 com 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 24 com 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos.
Então, faça essa carreira e daqui a pouco a gente já volta. Finalizamos aqui a carreira de número 24. Agora, na nossa última carreira, nós faremos 6 diminuições por toda a volta. Finalizei aqui a carreira de diminuição, já fechando aqui o nosso ponto. Agora, a gente vai deixar um fio longo aqui, porque a gente vai estar costurando a abertura que ficou aqui na parte de baixo, aqui no meio das perninhas do nosso ursinho. Então, a gente vai dar aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó. Puxa o fio. E com auxílio de uma agulha de tapeceiro, a gente vai estar costurando aquela aberturinha que eu falei pra vocês nas perninhas do nosso ursinho, tá, gente? Ó. Como o fio tá aqui em cima, vocês dão uma passada de fio por dentro aqui dos pontos, puxa o fio e introduz a agulha aqui pelo meio e vai sair aqui embaixo, ó. Ó, puxamos o fio. Aí, aqui embaixo, a gente vai tá dando uns pontinhos, ó. Não precisa ser um ponto muito certo, mas é só pra tá dando uma apertada aqui, ó, e fechando. Viram aqui? Aí vocês podem passar umas 2 ou 3 vezes que já fecha já. Ó. Aí. Faz um nozinho pra não soltar. Aqui, ó, o nozinho. Vocês vão fazer assim. Aí, agora, vamos estar, então, escondendo aqui o fio, tá? Já corta. A gente já arrematou certinho, tá? Agora, pessoal, a gente vai estar bordando aqui os olhinhos do nosso ursinho e o focinho também. Para estar bordando, a gente vai introduzir a agulha por aqui. E na carreira 1, 2, 3, 4, na carreira número 4, entre a carreira 4 e a carreira 5, contando de baixo para cima, ó, 1, 2, 3, 4, a gente vai introduzir a agulha. Viram aqui? Puxa o fio, deixando um pedacinho pra gente tá fazendo depois o arremate. Agora, nós vamos colocar 1, 2 carreiras acima a agulha. Vamos pular para esse lado 1, 2, 3 pontos. Nessa mesma direção, a gente vai colocar a agulha lá pro outro lado. E já puxa o fio. E aqui já ficou, então, um dos olhinhos. E a gente já vai introduzir aqui na mesma direção deste ponto. E a gente já sai com a agulha ao lado aqui, tá? Ó. A gente já colocou, então, a agulha no ponto abaixo, ó. Pra gente já tá puxando o narizinho aqui do nosso ursinho. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, aqui no quarto, eu já coloco a agulha. E já pulo pra essa parte aqui, final aqui, ó, nessa parte aqui. A gente já pula pra parte de baixo, ó. É grandinho assim mesmo, porque aí vocês puxam bem o fio pra ficar bem certinho. Aqui fica um pouquinho de pelinho por causa do enchimento. E a gente vai estar introduzindo a agulha aqui embaixo, ó. O fio passa aqui por cima, a gente vai colocar a agulha aqui por baixo do fio, ó. No pontinho que tem bem aqui.
E vamos já sair aqui deste lado aqui, aonde a gente entrou aquela primeira vez para estar iniciando o nosso bordado, ó. Puxa bem o fio, tá? E assim ficou o bordadinho, ó. Vocês podem estar fazendo um bordado também mais grossinho aqui. Vocês podem passar a linha 2 vezes nos olhos, assim como no nariz e boquinha. Mas também vocês podem estar puxando esse fiozinho para baixo aqui assim, tá? Eu prefiro assim que fica aquela carinha de ursinho que tá na moda agora no Pinterest. Então, eu achei legal deixar assim. Corta o fio aqui. Dá os 2 nozinhos, igual eu sempre falo pra vocês. Porque esse nozinho aqui, ele vai impedir que o fio comece a sair depois. Corta. Com auxílio da agulha, a gente coloca esse fio lá pra dentro do trabalho, ó. Ó, aqui como é que ficou. Agora a gente vai estar colocando os bracinhos. Pra gente estar costurando aqui os bracinhos, a gente vai fazer o seguinte. Aqui vocês estão vendo que o bracinho tá aberto, né? Então, eu já coloquei a agulha aqui no fio. E aí, vamos costurar ele fechadinho assim, ó. Tá? Passando a agulha de um lado para o outro, ó. Fechando aqui essa aberturinha que ficou aqui. Então, a gente passa para um lado. Passa do outro também. E aí, nós já vamos colocar aqui no nosso ursinho. Então, ó, vocês estão vendo ao lado aqui, o braço ele vai ser colocado em direção aqui da perninha, tá? Para ele ficar certinho. Então, eu já coloco aqui, posiciono o bracinho, ó, certinho com a perninha. Vocês estão vendo, ó? E já posso estar costurando, tá? A costura, ela é bem simples, é sempre que nem eu sempre falo pra vocês, é a costura zigue-zague. Então, você já introduz aqui a agulha, sai no outro ponto, já puxa aqui. E assim, vocês vão estar introduzindo a agulha agora no bracinho, depois dentro aqui de novo e depois pra dentro do bracinho e assim vai fazendo até fechar. Pra tá fazendo a orelhinha, nós vamos fazer 7 meios pontos altos dentro de um anel mágico. Ó. Puxa o fio. E já corta aqui o fiozinho. Então, fizemos aqui 7 meios pontos altos dentro do anel mágico. Cortamos e puxamos um fio longo aqui, ó, pra gente tá costurando a orelhinha no ursinho. Pra tá costurando aqui a orelhinha no nosso ursinho, nós vamos pegar a orelhinha, posicionar aqui entre as carreiras 3 e 4, ó, 1, 2, 3, 4, ó. E vamos introduzir aqui a agulha com o fio já dentro aqui do nosso ursinho, ó. Puxamos o fio, ó. Puxe bem o fio. E vamos colocar agora a agulha aqui para esse lado aqui, ó. Pra gente tá puxando essa outra parte aqui da orelha. Então, o fio já tá aqui, né? Ó, o fio já tá aqui. Então, a gente vai introduzir a agulha no mesmo lugar onde saiu o fio. Passar aqui pro lado de cima, bem perto aqui da orelhinha, ó. E colocar a agulha aqui dentro, ó, dessa parte da orelha, ó, na parte de baixo. Coloca a agulha aqui, puxa o fio. E agora que a agulha já tá aqui, ó, posicionada aqui, ó, dentro da orelha, ó, a linha, ó,
a gente vai puxar para a parte de baixo, ó. A gente já coloca a agulha, então, aqui, nessa parte aqui, abaixo da orelha. E já sai lá do outro lado. Porque assim, ó, já puxa a orelhinha para baixo. Vocês viram? É assim, entenderam? Então, eu já deixo esse fio aqui, corto o excesso dele e deixo ele aqui, porque depois a gente vai estar arrematando. Este fiozinho aqui, ó, que sobrou, que é da onde a gente puxou o anel mágico, nós vamos colocar a agulha aqui pra parte de dentro, ó. Pra gente tá escondendo esse fio, ó. E vamos passar esse fio dentro da agulha. Puxamos. Aqui o fio saiu, ó. Aí a gente, então, corta o excesso, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda orelhinha. Agora, a gente vai estar fazendo o colar. Pra estar fazendo o colar, eu vou estar usando essa linha aqui, que é a linha amigurumi tradicional, na cor vermelho círculo. A gente vai estar fazendo 34 correntinhas, tá? Fizemos aqui as 34 correntinhas e agora a gente vai estar voltando fazendo pontos baixíssimos aqui, ó. Até o final dessa carreirinha, a gente vai fazer apenas pontos baixíssimos. Cheguei aqui ao final dos nossos pontos baixíssimos. Agora, eu vou estar cortando o fio, ó. Cortei o fio. Vamos estar dando aqui, então, uma puxadinha, ó. E vamos estar colocando no nosso ursinho. A gente vai passar aqui nessa parte do pescocinho, que a gente deixou até essa partinha aqui, ó, entre a divisão entre o corpo e a cabeça. Vamos estar colocando aqui, ó. Ó. E deixa eu tirar esse aqui, esse ponto aqui. E aqui a gente pode estar colando, se vocês quiserem, ou podemos estar, então, amarrando aqui com auxílio de uma agulha de tapeceiro, ó. Agora, a gente vai estar colocando a argolinha para chaveiro. Colocando a argolinha para chaveiro, a gente já vai ter finalizado o nosso ursinho. E tá aqui o nosso ursinho, pessoal. Chaveirinho. É uma peça que dá para vocês ganharem um dinheirinho bem legal, porque um novelo da linha amigurumi tradicional, que é a que eu usei aqui, ó, tá? Dá para fazer aí 12 bonequinhos igual a esse, tá? 12 chaveiros igual a esse. Esse daqui, de quantos metros? De 250 metros, dá para fazer 12 desses, tá? Porém, pessoal, o que eu recomendo é vocês usarem também o tamanho de agulha certo, tá? Porque dependendo do ponto de vocês, pode dar um pouco menos e um pouco mais. O tamanho que ficou aqui da ponta da orelha à patinha aqui, ficou aí com 10 centímetros e meio, tá? Dependendo do dia, pode estar, por causa da tensão do ponto, pode ficar um pouco mais ou um pouco menos. Mas, em geral, fica entre 10 a 12 centímetros. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu percebo que tem muita gente que assiste bastante o vídeo, porém não se inscreve.
Pessoal, então, por favor, se inscreve no canal para me estar trazendo mais trabalhinhos assim para vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum tipo de bichinho que vocês querem ver aqui, vocês podem deixar nos comentários que eu vou adorar. Inclusive, eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas que estão fazendo os bonequinhos, assim como foi feito com o porquinho da Índia que tem aqui no canal. Eu vi que o pessoal fez o coelhinho também. Vivem falando pra mim, mas postem no Instagram de vocês e me marca, que eu também vou amar estar repostando vocês lá no meu Instagram e principalmente mostrando o trabalho de vocês, tá? Então, até o próximo vídeo.